E o São Paulo tem negociações com o Rigoni, atacante argentino que já passou pelo tricolor. Indicação de Hernan Crespo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta as possibilidades e fala também de Paulinho, que hoje é dirigente no Mirassol. Ele pode pintar no Corinthians no lugar de Fabinho Soldado. Bora te atualizar também sobre Everton Cebolinha. O atacante do Flamengo é o grande alvo do Grêmio para 2026. Para completar, o Atlético Mineiro abriu conversas com o Jorge Sampaoli. Palmeiras tem seu melhor início de campeonato brasileiro na era dos pontos corridos, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, último dia de janela de inscrições e eu tô aqui com o segundo vídeo da terça-feira. Ainda vai ter mais um para você não perder nenhuma informação, até por isso peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Quero te lembrar também da importância de você fazer parte do meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito. Por lá a gente vai passar várias dicas e sugestões para você fazer sua fezinha, aumentando suas chances de ganhar. Clica no link que está no comentário fixo ou na descrição desse vídeo, vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí é só se inscrever por lá para receber as notificações, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Rian Guilherme, que pertencia ao Fortaleza, contrato até o fim de 2029. Com o Arroio também tudo acertado, o atacante equatoriano comprado do Besiktas por 7 milhões de euros também foi oficializado na manhã dessa terça-feira. Bora falar sobre Estevão, eleito o segundo melhor reforço da Premier League na atual janela de inscrições. Esse levantamento foi feito pelo site The Athletic e aponta apenas o volante João Palhinha, do Tottenham, como alguém mais importante, como uma contratação melhor. Você concorda, discorda? Eu acho a opção do Palhinha como melhor do que o Estevão um grande absurdo. Quero falar também sobre Rafinha. O atacante brasileiro foi o último a se apresentar na seleção brasileira na manhã dessa terça-feira na Granja Comari, onde Carlo Ancelotti comanda as atividades. Serão 2 dias de treinos com todo o elenco à disposição antes do confronto contra a seleção chilena. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão de 2025 tem sua melhor campanha na era dos pontos corridos depois de 20 rodadas? E o mais curioso é que esse número chega num campeonato brasileiro em que o Palmeiras é só o terceiro colocado. 43 pontos em 20 jogos, o Cruzeiro é o vice-líder com 44 pontos, 2 jogos a mais do que o Palmeiras, enquanto o Flamengo é o líder da competição, 47 pontos e 21 jogos disputados. Bora comparar a atual campanha do Palmeiras com as outras melhores. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro de forma recente, nas temporadas de 19 e 22. Nessas temporadas, depois de 20 jogos, o Palmeiras tinha 39 pontos conquistados. São 4 pontos de vantagem na campanha atual em relação às outras duas. Pergunta que eu deixo para você, torcedor alviverde. Você está confiante de que Abel Ferreira e companhia serão campeões na atual edição do Brasileiro? Vale lembrar também que o Verdão nunca investiu tanto quanto no atual ano. Foram 703 milhões de reais com as 12 contratações. O único reforço que chegou sem custos foi Bruno Fux. E desses 12 reforços, o único que ainda não estreou, Andréas Pereira, que desembarcou nessa segunda-feira em São Paulo, vai usar a data FIFA para se ambientar com os companheiros e vai ser reforço importante para a reta final da Libertadores, confronto contra o River Plate nas quartas de final e também para o segundo turno do Brasileiro. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo resolveu abrir negociações com o Jorge Sampaoli, assim que Martim Anselmi, que havia sido escolhido para comandar o Galo, disse que não vai mais aceitar a proposta atleticana, o foco todo passou a ser em Jorge Sampaoli. Na segunda-feira, os primeiros contatos aconteceram de forma virtual. E o objetivo é de que nessa terça-feira, dirigentes do Atlético se reúnam com o representante do Sampaoli e eventualmente até com o técnico argentino que mora no Rio de Janeiro. O Sampaoli já havia se colocado à disposição, demonstrando a intenção de fechar com o Galo. O grande ponto é todo
o aparato que o Sampaoli exige. E o fato também de, na primeira passagem pela cidade do Galo, ter causado enormes problemas. É um cara de muita dificuldade no trato, no relacionamento, andou se desentendendo com funcionários, com jogadores, e dentro do Atlético, entre os acionistas, a figura do Rafael Menin, filho do Rubens Menin, era a pessoa mais contrária a essa contratação. Apesar dessa diferença e com o fato de o Atlético não ter conseguido avançar com vários outros nomes, Tite, Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal, Pedro Martins e agora Martim Anselmi, sobrou essa oportunidade para o Sampaoli. As negociações estão em andamento. Não dá para dizer que vai ser fechado, até porque o Sampaoli, no primeiro momento, prometeu não fazer grandes exigências, mas quando ele passa a ser a bola da vez, nunca se sabe o que esperar. De fato, se ele não fizer grandes exigências, o negócio deve ser fechado. Treinador desempregado desde o começo do ano, quando foi demitido do Rennes da França, onde ficou apenas por 10 partidas. Já na passagem pelo Galo, 45 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Ele ficou a 3 pontos do título do Campeonato Brasileiro de 2020. Se o negócio fechar, dá para dizer que o torcedor do Galo vai ficar bastante contente. Desde o princípio, Sampaoli foi o escolhido da grande maioria de atleticanos. Bora falar agora sobre Everton Cebolinha, que deve deixar o Flamengo na virada do ano. E uma possibilidade real pro Cebolinha é de mudança pro Grêmio. Tudo porque Marcelo Marques, o bilionário, que não para de colocar dinheiro no clube, pôs na cabeça que o grande objetivo é ter Everton Cebolinha como reforço a partir de 1º de janeiro. Você deve estar se perguntando, já que ele tem dinheiro, por que não leva o Cebolinha agora? Vale a lembrança de que o atacante já disputou 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de defender um outro clube na Série A do Campeonato Nacional. Dessa maneira, o Grêmio vai focar esforços para contratá-lo a partir do 1º dia do próximo ano, com uma observação importante. Como o contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em junho do ano que vem, ele vai poder assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Como a ideia do Grêmio é contar com ele logo no início do ano, vai haver a necessidade de uma negociação com o Fla, mas imagina-se que por cifras bem inferiores aos 14 milhões de euros que o Flamengo investiu quando o comprou do Benfica. Cebolinha perdeu espaço, tem jogado pouco nas últimas 4 partidas do rubro-negro, ele só esteve em campo em uma. Jogou 1 minuto contra o Internacional e não saiu do banco, contra Grêmio, Vitória e numa outra partida contra o Colorado. Cebolinha muito identificado com o Grêmio, ele faz o início das suas categorias de base no Fortaleza e se muda ainda para a base do Grêmio, onde se torna profissional, jogador que disputou ou vestiu a camisa tricolor entre 2013 e 2020. Só para completar, é importante destacar que o Cebolinha ganha na casa de R$1,5 milhão de reais mensais. Sua saída certamente garantiria um enorme conforto para a folha salarial rubro-negra. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar se existe alguma chance de Paulinho, que já foi jogador do Corinthians e hoje atua como diretor de futebol do Mirassol, assumir o lugar de Fabinho Soldado. Você sabe que a situação do Fabinho não é boa. O executivo de futebol do Corinthians havia sido contratado no início do ano passado por Augusto Melo, e o fato de ter sido indicado pelo presidente que sofreu impeachment, só por si só já queimou o filme do Fabinho Soldado. Mas os atuais administradores alvinegros também entendem que há uma série de peculiaridades e deficiências no trabalho do Fabinho Soldado. Questão de reforços, a forma como ele se comunica, o contrato muito ruim do ponto de vista financeiro feito pelo Timão com o Memphis Depay. Enfim, todo esse pacote indicava uma demissão de Fabinho Soldado. Só que vem uma informação importante e exclusiva, que te ajuda a entender por que Paulinho nesse momento está descartado. Os atuais dirigentes alvinegros perceberam que o Fabinho Soldado tem muito moral dentro do elenco. Só para te explicar um caso específico. Recentemente o Corinthians atrasou pagamentos de bônus previstos no contrato do Memphis Depay. E procuraram o jogador e seu representante para tentar uma redivisão, um reparcelamento dessas condições. O Memphis aceitou, mas fez o pedido para que Fabinho Soldado continuasse no clube. E ele falou em nome de outros atletas importantes, assegurando que o Fabinho tem enorme ascensão em relação aos atletas e os líderes do grupo corintiano querem a permanência do Fabinho. Diante desse cenário, o Osmar Stabile, o atual presidente, eleito recentemente, decidiu por manter o Fabinho Soldado pelo menos até o fim dessa temporada, quando vai tomar a decisão sobre o próximo dirigente com mais calma. Então, Paulinho está descartado para 2025, Fabinho Soldado, que balançava, permanecerá no clube, tudo por causa de líderes do elenco alvinegro convencidos de que o melhor é não mudar o homem do departamento de futebol.
Só para arrematar em relação ao Corinthians, janela de inscrições se encerra nessa terça-feira sem novas aquisições. O Corinthians não conseguiu resolver seu problema com o Santos Laguna, aquele transfer ban de 41 milhões de reais. Até por isso, Caio César e Agostinho Anello, reforços que já estavam contratados, serão descartados e não chegarão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. No vídeo da manhã dessa terça-feira, havia contado para vocês sobre um jogador indicado pelo Crespo e com quem o São Paulo negociava além do Marcos Leonardo, certo? Pois saibam que trata-se de Emiliano Rigoni. Argentino, 32 anos de idade, passagem boa com a camisa do São Paulo em 2021, especialmente sob o comando de Hernan Crespo. E foi o Crespo quem fez a sugestão da contratação do atleta. As negociações começaram há mais ou menos 15 dias. No primeiro momento havia enorme distância entre o que o São Paulo estava disposto a pagar e aquilo que o León do México, dono dos direitos econômicos do jogador, pedia. Com o passar do tempo, ficou muito claro que o Rigoni não vai jogar no time mexicano nas 3 primeiras partidas da temporada. Ele só conseguiu entrar em uma delas e jogou bem pouco. Então dá para dizer que ele está encostado no León. Diante disso, o São Paulo fez uma nova oferta com cifras inferiores e a coisa deu uma avançada. Não dá para dizer que vai acontecer, até porque a janela de inscrições se encerra nessa terça-feira. O Rigoni também vai precisar baixar sua pedida salarial, mas é uma alternativa que está sendo discutida entre São Paulo, Rigoni e o León. Só para completar, lembrar que na primeira passagem dele pelo São Paulo, ele esteve muito bem, especialmente no começo, deixando excelente impressão, mas com o passar dos meses o futebol do Rigoni caiu e ele nunca mais conseguiu ser efetivo, seja no futebol dos Estados Unidos com a camisa do Austin, seja no León com a camisa do time mexicano. Entre os dirigentes do São Paulo, ninguém era a favor da contratação do Rigoni, mas diante da insistência do Crespo e a garantia do treinador argentino de que é capaz de fazer o Rigoni jogar em alto nível, o São Paulo reabriu conversas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema eu volto. Preciso atualizar também a respeito de Marcos Leonardo e no vídeo da tarde, por volta de 5h30, 6 horas, a gente conta se o atacante que pertence ao Al Hilal e quer jogar no São Paulo vai ou não ser contratado. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia. Tchau!